Quantas vezes já ouvimos uma história sanguinária que queremos acreditar que é mentira, mas a verdade pode ser bem mais sinistra do que esperávamos? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu trarei uma história direto da Transilvânia sobre uma lenda que nos aterroriza há séculos. A lenda do Conde Drácula. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like neste vídeo e se você curte os tópicos trazidos pelo canal, eu peço também que você considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também para que você compartilhe seus vídeos favoritos com pessoas que você sabe que curtem esses tópicos. Mas agora, sem mais delongas, vamos à lenda. Quem aí já se perguntou pelo menos uma vez na vida se vampiros realmente existem? A verdade é que não apenas a cultura hollywoodiana, musical e literária trazem esse tema pra gente, como também as próprias pessoas do nosso convívio, que nos ensinam desde criança sobre vampiros e nos fazem muitas vezes acreditar que eles podem muito bem ser reais. Mas afinal, como começou essa história? A verdade é que relatos de criaturas similares ao que nós conhecemos hoje como vampiros sempre circularam durante vários séculos por diferentes países, como por exemplo o chupa-cabra, que a gente não sabe de verdade se é uma criatura sobrenatural ou se é apenas um animal com sarna. E para você que não entendeu essa afirmação, aqui está o link no card para você do nosso episódio sobre o chupa-cabra. Porém, a ideia específica de uma criatura que se alimenta de sangue e que morde o pescoço de suas vítimas, podendo ocasionar a sua morte, pode ser traçada ao século XVIII, quando dois povoados sérvios começaram a presenciar uma série de eventos misteriosos e assustadores. Isso porque por volta de 1720, vários habitantes de vilarejos daquele território passaram a morrer de maneira inexplicável, com similaridades entre as suas mortes, como, por exemplo, relatos de uma sensação de asfixia pouco antes do óbito. Só que um detalhe curioso é que muitas dessas vítimas também alegaram estarem sendo perseguidas por vizinhos já falecidos que os visitavam em seus sonhos e os sufocavam alguns dias antes de sua morte. E em duas localidades em particular, Medveda no sul do país e Kiselevo no nordeste, esses relatos se tornaram ainda mais intensos. Apesar de estarem a 200 quilômetros de distância uma da outra, as duas vilas registraram um padrão de mortes estranhas durante quase uma década. Eventualmente, alguns médicos austríacos foram inclusive chamados para investigar esses casos, documentando tudo em maiores detalhes. E seus relatórios não demoraram para chegar à imprensa austríaca e, imediatamente depois, aos círculos acadêmicos, gerando então um grande alvoroço por toda a Europa. O historiador Thomas Baum, autor do livro The Vampire: Origins of a European Myth, aponta que a partir desses acontecimentos da Sérvia foi que o termo vampiro começou a ganhar destaque, aparecendo pela primeira vez em 1725 no jornal austro-húngaro Wienerisches Diarium. No vilarejo de Kiselevo, em 1725, um caso chamou a atenção de todos. 9 pessoas morreram em um intervalo de apenas 2 dias. E antes de falecerem, todas elas mencionaram um homem chamado Petar Blagojevich, que já estava morto, mas que teria aparecido nos sonhos delas, tentando novamente estrangulá-las. Para os moradores locais, esse fenômeno foi visto como uma manifestação de vampirismo, o que os levou a, obviamente, abrirem o túmulo do Peter, onde eles encontraram o corpo dele super bem preservado, o que foi interpretado como uma prova clara de que ele estava se alimentando do sangue de suas vítimas, né? E isso, já que segundo uma autoridade austríaca que participou da exumação, o corpo estava tão bem preservado que parecia que ele ainda estava vivo. Mas o mais inquietante foi que na boca do cadáver foi encontrado sangue fresco. O professor Clemens Ruthner, da Trinity College of Dublin, na Irlanda, sugere que o termo vampiro surgiu então a partir de um mal-entendido linguístico entre esses médicos austríacos e os habitantes sérvios locais. Segundo ele, o termo pode ter derivado da palavra upir, que significa demônio. E esse encontro entre o mundo culto dos austríacos e a superstição popular dos moradores sérvios
fanservice dos vilarejos, deu origem à figura do vampiro como a conhecemos hoje em dia. E para dar fim ao terror que se espalhava naquela vila, os moradores de Kisilievo decidiram abrir o túmulo do Peter mais uma vez e cravar uma estaca no coração do cadáver antes de queimarem o seu corpo, para ter certeza de que dessa vez ele estava 100% morto. E estranhamente, depois desse evento, os relatos de vampirismo naquele vilarejo cessaram, mas isso não foi o suficiente para dissipar o medo. E isso porque menos de uma década mais tarde, em 1732, um novo pavor tomou conta de uma outra vila, Medveda, onde em poucos meses 17 pessoas morreram de maneira misteriosa e similar entre si. Assim como em Kisilievo, algumas das vítimas relataram dificuldades respiratórias logo antes de falecerem. E durante a investigação, o médico Johannes Flukinger descreveu que um mercenário tinha sido apontado como responsável por essas mortes. Só que esse mercenário já havia morrido. Familiar essa história? Quando eles abriram o seu túmulo, o corpo do mercenário não tinha se decomposto ainda, e sangue fresco também foi encontrado escorrendo por vários de seus orifícios, o que levou os moradores a acreditarem que ele também era um vampiro. Como solução, eles decidiram cravar novamente uma estaca no coração deste novo cadáver e queimaram o seu corpo, como os aldeões que já tinham feito isso na outra vila, Eu acho que pareceu o óbvio a se fazer e eu achei sensato. E o historiador Thomas Bon acredita que esse mercenário poderia ter sido um albanês chamado Arnold Pavle, que tinha morrido em um acidente anos antes. E ele considera que o Petar e o Arnold foram, então, os primeiros casos documentados de vampirismo na história europeia. E embora os habitantes locais acreditassem que corpos que não se decompunham eram sinais clássicos de vampirismo, especialistas modernos oferecem explicações bem mais plausíveis. O patologista Christian Hayter, por exemplo, sugere que uma epidemia de antraz transmitido de animais para humanos poderia ter causado aquelas mortes. E o Clemens Ruthner aponta que a sensação de asfixia antes da morte pode ser atribuída a doenças respiratórias como, por exemplo, pneumonia. Além disso, ele destaca que as aparições dos vampiros eram vistas apenas em sonho e que ninguém viu eles em carne e osso, e a ideia de vampiro sugando sangue foi provavelmente mais uma interpretação dos médicos daquela época, já que não foram encontradas marcas de dente em nenhuma das vítimas. O Thomas Bon também acredita que a crença dos vampiros foi um mito criado pela sociedade ocidental, especialmente devido ao impacto cultural desses dois casos. Mas mesmo assim, o medo persistiu naquela região, com os moradores acreditando que os vampiros tinham uma aparência grotesca, com a pele inchada e cheia de sangue, como uma bolha prestes a estourar, e passando a tomar medidas como colocar espinhos nas portas e janelas de suas casas para se protegerem. Além disso, tanto Kisilievo quanto Medveda estavam localizados em áreas de fronteira sob o controle da monarquia austro-húngara no século XVIII, e tanto Clemens quanto Thomas sugerem que o medo dos vampiros pode ter sido utilizado como uma ferramenta para afastar então a ameaça do Império Otomano, Principalmente porque após o fracasso do cerco otomano a Viena em 1683, a crença em vampiros pode então ter servido como um símbolo para combater a ameaça turca ao cristianismo. Bem, de qualquer forma, embora as autoridades tentassem controlar as superstições e as crenças populares, os vampiros não desapareceram do imaginário europeu por completo. Mas, no final do século XVIII, o vampiro europeu começou a se transformar. Ele agora já não era mais aquele monstro grotesco e sanguinolento, mas sim uma criatura sofisticada e atraente, como o personagem criado por John Polidori no conto Vampiro de 1819. E esse novo arquétipo do vampiro, elegante e charmoso, foi ainda mais consolidado pela lenda do Conde Drácula, que é contada mais ou menos assim. Na calada da noite, quando a neblina envolvia as colinas da Transilvânia, o castelo do Drácula se erguia como uma sombra imponente contra o céu nublado. O vento uivava através das janelas quebradas e as pedras antigas pareciam sussurrar segredos de uma era perdida. Entre as paredes do antigo castelo, o ar era gélido e denso, carregado de um silêncio absoluto, como se o próprio castelo estivesse vivo, aguardando apenas o retorno de seu mestre. Ele estava ali, no alto de sua torre, observando a aldeia distante com seus olhos penetrantes e
sombrios. O Conde Drácula, uma figura de beleza inumana, tinha pele pálida e os cabelos negros como a noite. Seu olhar era cativante e fazia qualquer um que o encontrasse sentir uma mistura de terror e fascínio, como se sua presença, que hipnotizava, estivesse além da compreensão humana. De súbito, a porta do castelo começa a ranger, e antes que o som pudesse desaparecer, o Conde Drácula já estava na frente dela. Suas botas ecoaram pelo corredor de pedra enquanto ele caminhava com a graça de um predador à caça. Sua capa negra fluía como uma sombra viva, e a luz da lua refletia nos detalhes de seu traje, como se ele fosse uma criatura forjada para a escuridão. Na aldeia, uma jovem camponesa caminhava sozinha pelos campos, com o coração pulsando de um nervosismo fora do comum. Algo no ar parecia diferente naquela noite, e ela sentia o olhar de alguém sobre ela, mesmo sem saber que o Conde Drácula a observava de seu castelo distante. O vento trouxe até ela o cheiro de algo inconfundível, um perfume doce e enigmático que atraiu irresistivelmente até a floresta. Ela não sabia como, mas estava sendo puxada em direção ao castelo. E quando seus pés alcançaram as portas sombrias, o Conde Drácula já estava lá, esperando por ela. Ele apareceu diante da camponesa com uma expressão de calor quase humano, seu sorriso sedutor iluminando seu rosto pálido. Drácula chama pelo seu nome, sua voz suave como o vento noturno. Você veio até mim sem saber por quê, mas sua alma já me pertence. Antes que ela pudesse responder, o Conde Drácula estendeu a sua mão e, com um movimento gracioso, ele a conduziu até as escadas que desciam para o calabouço do castelo. O ar estava bem mais pesado ali, como se o lugar tivesse sido selado em algum ponto do passado, aguardando a própria chegada daquela presa. Mas antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, uma transformação assustadora aconteceu bem diante dos seus olhos. Drácula se curvou lentamente e sua figura começou a se distorcer. Seus ossos se esticaram, suas garras se alongaram e, com um estalo grotesco, ele se transformou em uma criatura alada. Um morcego gigantesco com olhos vermelhos e brilhantes a envolveu com suas asas negras. Naquele momento, o pavor tomou conta da jovem camponesa. Ela tentou gritar, mas a presença do Drácula era sufocante, como se ele estivesse dentro de sua mente, controlando seus pensamentos, emoções e até mesmo as suas próprias ações. Em um movimento rápido e fatal, ele se lançou para cima dela, suas garras afiadas se cravando em sua pele enquanto ele a trazia para um abraço sombrio e macabro. Não tenha medo, sussurrou ele com uma voz que era quase um eco. Eu vou te dar o poder da imortalidade e você será minha para todo sempre. O frio da morte envolveu a jovem enquanto ela sentia a dor do veneno de uma mordida em seu pescoço. Seus olhos se cerraram lentamente, mas antes de ela desmaiar, a camponesa sentiu uma última sensação. A boca do Conde Drácula quente sugando seu sangue com uma fome insaciável, como se sua vida tivesse para ele apenas o propósito de satisfazer a sede incessante de um ser imortal. Porém, quando ela acordou, ela já não era mais a mesma. Ela estava deitada em um leito dourado no alto da torre do castelo. O cheiro de terra e madeira podre preenchia o ambiente, mas o som mais perturbador era o eco de seu próprio batimento cardíaco, que não correspondia mais ao ritmo humano. Ela se levantou, tocando seu pescoço, onde a marca da mordida se tornara agora uma cicatriz visível. Seus olhos se encontraram com um velho espelho, mas o que ela viu não era mais uma camponesa frágil e vulnerável, e sim um pedaço do próprio Drácula dentro de si mesma. E ao fundo, como uma sombra no corredor, o conde a observava, pronto para transformá-la completamente em sua própria imagem. Ok, mas afinal de contas, onde foi que surgiu o Conde Drácula? Bem, esse personagem em si foi na verdade criado pelo autor irlandês Bram Stoker em 1897, que tornou o vampiro um ícone da literatura de terror e do cinema até hoje em dia. E o livro do Bram Stoker, que se chama Drácula,
é uma narrativa epistolar, ou seja, é uma história contada por meio de diários, cartas e notícias de jornais, o que confere então à obra uma aura de veracidade muito maior. E a história basicamente acompanha um jovem advogado chamado Jonathan Harker. O advogado viaja até a Transilvânia para ajudar um cliente misterioso, que no caso é o próprio Conde Drácula, né? E o Conde Drácula quer se mudar para Londres. Mas o Jonathan acaba preso no castelo do Drácula, onde ele começa então a descobrir os segredos sombrios do seu anfitrião. Mas de onde foi que o Bram Stoker tirou esse personagem? A figura do Conde Drácula foi inspirada, na verdade, em uma pessoa que realmente existiu. O Vlad III, um príncipe da Valáquia, uma província romena que se localiza ao norte do rio Danúbio. E ele viveu durante o século XV e era mais conhecido ali naquela região como Vlad o Empalador. Bem, o Vlad III acabou recebendo o título de Drácul, que significava dragão ou diabo, devido ao seu pai, Vlad II, ser membro da Ordem do Dragão, que era uma sociedade cristã dedicada a combater turcos otomanos. E justamente por conta disso, o Vlad III era então comumente chamado de Dráculé, ou seja, filho do dragão. Porém, esse mesmo título também passou a ser associado à própria maldade humana pelos inimigos do Vlad, e isso por conta das diversas atrocidades que ele cometia. E com o tempo, o título de Filho do Dragão ajudou a formar então essa figura mítica do Vlad Drácula, né, como um ser diabólico e demoníaco. E a história do Vlad o Empalador foi bem controversa e violenta. Em 1442, ele foi feito refém pelo Império Otomano, junto com seu irmão Radu, para garantir a lealdade do pai deles aos turcos. Após a morte do pai e a perda do trono da Valáquia pelo rei húngaro que colocou no trono o primo deles, que se chamava Ladislau II, o Vlad começou então uma campanha sangrenta e reconquistou o poder em 1456, matando seu primo e iniciando um reinado marcado pela brutalidade. Ele expulsou diversos nobres eslavos locais chamados boiardos com extrema violência, incluindo o empalamento público de muitos de seus inimigos. Em 1460, o Vlad se recusou ainda a pagar tributo ao sultão otomano Maomé II e matou violentamente os seus emissários. Esse daí literalmente matou o mensageiro, né? Em 1462, o Vlad, não satisfeito, invadiu o território otomano, matando milhares de turcos e búlgaros no processo. Isso levou Maomé II a lançar uma campanha contra o Vlad, né? E o príncipe acabou então perdendo o apoio popular, né, por conta desse conflito, e isso com seus súditos se voltando contra ele a favor do seu irmão mais novo, o Radu. Quando Vlad foi buscar apoio, então, em Visegrado com o rei húngaro Mátyas Corvino, ele acabou sendo preso pelo Mátyas no castelo de Visegrado, que eu já visitei 2 vezes. Olha os fatos. Que chique, gente. E durante o seu cativeiro, as histórias sobre as suas crueldades se espalharam por toda a Europa, solidificando então essa imagem dele como um tirano sanguinário, famoso por empalar, mutilar e decapitar os seus inimigos. Isso porque agora as pessoas não tinham mais medo de represálias e estavam falando geral para a Europa o que esse homem era. Liberado em 1475, o Vlad ajudou o príncipe Estevão III da Moldávia em uma nova guerra contra os otomanos, e durante essa época acabaram surgindo lendas sobre ele beber o sangue de suas vítimas, alimentando então essa associação do Drácula com o vampirismo. Em 1476, ele reconquistou brevemente o trono da Valáquia, mas foi assassinado enquanto tentava manter o seu poder. Sua resistência aos otomanos fizeram dele, então, um herói na Romênia, mas, a sua fama como um monstro sanguinário que se usava de violência extrema para combater os seus inimigos, acabou espalhando pela Europa uma figura bem mais sombria. E vale ressaltar aqui que, apesar de o Vlad, o Drácula real, ser uma figura realmente histórica, ele nunca foi um vampiro, mas a sua brutalidade e a exposição pública dos seus inimigos que eram empalados na frente de todo mundo, levaram então a essa associação com lendas sobre mortos-vivos. E particularmente uma dessas histórias que mais alimenta a associação do Vlad com um ser imortal é um episódio que ocorreu em uma de suas batalhas. Durante esse confronto, o Vlad foi gravemente ferido, levando muitos a crerem que ele tinha morrido após um golpe fatal.
mas ele foi encontrado vivo após ter sido retirado da sua posição de batalha por alguns soldados. E ao recuperar os seus sentidos, ele retornou para a luta e venceu uma das batalhas mais sangrentas de toda a sua carreira. O cara era realmente cabuloso, né? E esse regresso à vida, então, acabou sendo interpretado por muitos como um sinal de que o Vlad era de fato um morto-vivo, né? O que só contribuiu para a construção do mito de que ele poderia também ser muito bem um vampiro. Então, a história do Conde Drácula é de fato uma obra de ficção, mas o Stoker acabou se inspirando muito nessa figura histórica e até um certo grau lendária, né, para criar o seu personagem. E o Conde Drácula, na obra dele, é então descrito como um nobre aristocrático da Transilvânia, que é uma região situada no centro da Romênia, que realmente fazia parte do território que o Vlad III dominava. Além disso, no livro, o Drácula era um vampiro centenário que se alimentava de sangue humano e vivia em um castelo isolado nas montanhas dos Cárpatos. E diferente dos vampiros das lendas europeias que existiam até então, né, que eram retratados como mortos-vivos grotescos e repulsivos e que o folclore tradicional europeu descrevia no século XVIII, o Conde Drácula era um personagem atraente, charmoso, né, e super carismático, com uma beleza incomum que fazia com que ele se destacasse. Na história do Stoker também, o Drácula era profundamente orgulhoso de sua herança, sendo que ele se declarava de etnia húngara sícula e ao mesmo tempo descendente do próprio Átila o Huno. E ainda nessas conversas que ele tinha com o Jonathan, que é o advogado dele na obra, né? O Drácula também fala bastante do seu passado heróico e se mostra desencantado com os tempos modernos, que ele via como decadentes. Mas, ao longo da narrativa, o Drácula vai se revelando, na verdade, como uma figura cada vez mais demoníaca e ameaçadora, com a habilidade de se transformar em morcego, controlar animais e hipnotizar as suas vítimas. Mas, ao mesmo tempo, o Drácula também acaba sendo uma figura trágica, né? Porque ele vive em busca do seu grande amor, a jovem Mina Harker. E os seus esforços para conquistar a alma dela trazem elementos de sedução e maldição para a obra literária. E essa relação entre o Drácula e a Mina adicionam à história também uma camada de complexidade aos dois personagens, já que a Mina se torna ao mesmo tempo uma prisioneira e uma parceira cobiçada, e que o Drácula mostra que ele é capaz de sentir uma forte emoção por uma pessoa. E apesar de o livro Drácula não ter sido o primeiro livro a tratar de vampiros, foi com essa obra de Bram Stoker que muitos dos elementos do vampiro moderno se consolidaram. Por exemplo, dentre as características que o Stoker ajudou a estabelecer estão a ideia de que vampiros podem se transformar em morcegos, de que eles têm a necessidade de se alimentarem de sangue humano para sobreviver, de que eles têm aversão a alho e a cruzes, e de que eles podem ser mortos por estacas atravessadas nos seus corações. Mas vale lembrar que essas ideias não eram originais do autor, né? Como a gente pode perceber, até pelos casos na Sérvia, que aconteceram um século mais cedo, onde os moradores daquelas vilas já estavam matando vampiros com estacas nos corações dos cadáveres. Porém, apesar de não ter criado essas crenças, ele juntou então esses preceitos comuns de diferentes regiões da Europa a elementos originais e ajudou a espalhar as características do vampiro que a gente conhece hoje em dia por conta da fama que sua obra ganhou. E além de tudo isso, o romance também popularizou o conceito do vampiro aristocrático, né? Ou seja, alguém que, embora seja uma criatura sobrenatural, mantém também uma dignidade e até mesmo um charme propriamente humanos, algo que nunca existiu nas versões mais antigas dessa lenda sobre vampiros tradicionais, que eram só monstrengos, nojentos e horríveis. Gente, porém essa obra, como escrita pelo Bram Stoker, não envelheceu de forma uniforme. Isso porque a ideia original do autor era de que o leitor associasse a figura do Drácula ao terror gótico, que era típico das obras que estavam sendo produzidas ali no Reino Unido naquela época. Mas muitos elementos na história podem parecer muito menos impressionantes hoje em dia, né? Já que naquela época, imagina, a descrição gráfica de sangue, do medo e da aversão a itens sagrados, a própria transformação em morcego e coisa assim, era tudo uma novidade chocante, né? Mas hoje em dia, devido à saturação desses elementos nas histórias sobre vampiros nos meios de comunicação, a nossa ideia do Conde Drácula, que a gente acaba elaborando ao longo do tempo, é bem mais grandiosa e causa então um grande fascínio por esse personagem ao invés do medo que o autor
tentava passar. Então, mesmo que alguns desses elementos ainda sejam assustadores dentro da obra, eles não trazem mais essa aura tão ameaçadora quanto eles traziam no século XIX, né? Mas nós não podemos negar que, mesmo saturado, o impacto do Drácula na cultura popular acabou sendo imenso. E, 3 décadas após a publicação do livro, por exemplo, a história já foi adaptada para o cinema, onde o Conde Drácula foi vivido pelo ator húngaro Bela Lugosi, no clássico de 1931. E desde então, esse personagem se tornou o vampiro mais icônico de todos os tempos, com inúmeras adaptações para filmes, séries de TV, peças teatrais e até mesmo quadrinhos. E a figura do Conde Drácula passou a simbolizar uma série de temas universais, como a constante luta entre o bem e o mal, a sedução e o perigo, e essa própria batalha pela sobrevivência em um mundo em que a moralidade é muitas vezes questionada. E essa dualidade entre o nobre, o monstruoso, entre o bem e o mal, entre o belo e o grotesco, criada pelo Bram Stoker, continua a ser explorada em várias representações da cultura pop, mantendo o Conde Drácula relevante e fascinante até hoje. Mas eu queria saber de vocês, acreditam ou não na história do Conde Drácula? Lembrando sempre que se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para o canal ou uma mensagem no direct do Instagram, cujas informações estão sempre nas descrições de todos os vídeos. E quem sabe, poderão ter até sua história ou lenda contadas aqui. E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo, eu já vou pedir para deixarem aquele like, se inscreverem no canal e compartilharem seus vídeos favoritos com amigos que curtem esses tópicos. Muito obrigada por terem me feito companhia até agora e até a semana que vem, quando eu trarei um caso de crime real. Mas antes de eu ir, lembrem-se, se sonharem com alguém morto tentando te enforcar, vá até o cemitério e meta-lhe uma estacada no peito. E em 2 localidades em particular, Medveda. E em 2 localidades em particular, Medveda, no sul do país, e Kiselevo, que o termo vampiro começou a ganhar destaque, aparecendo pela primeira vez em 1725 no jornal austro-húngaro Calma aí. Wienerisches Diarium, já que, segundo uma autoridade austríaca e antes de falecerem, todas elas mencionaram um homem chamado Peter Blagojevich. Tá difícil, né? Ok. E antes de falecerem, todas elas mencionaram um homem chamado Peter Blagojevich. Petar Blagojevich. Zlatan Ibrahimovic. Não, sacanagem, vai. E esse encontro entre o mundo oculto dos austríacos. É que os austríacos são muito ocultos. E esse encontro entre o mundo oculto dos austríacos e a superstição popular dos moradores sérvios daqueles vilarejos. E esse encontro entre o mundo culto dos austríacos e a superstição popular dos moradores sérvios dos vilarejos. Meu Deus do céu. E durante a investigação, o médico Johannes Flukinger, e ele considera que o Petar e o Arn... Eu vou falar Pita, que nem tipo nos Jogos Vorazes. Agora, deixando bem claro, isso daqui são os erros, que meu marido me ensinou a falar o nome do ator húngaro direitinho ontem, e eu já esqueci. Eu escrevi Bela Lugosi, mas eu acho que não se pronuncia assim. Inclusive, eu vou chamar ele aqui agora pra gente descobrir como se pronuncia, viu? Which one? The one who plays Dracula. Bela Lugosi. Tadá!